como que você pode ilustrar a vida cristã? Algumas figuras que nós podemos pensar na vida cristã, talvez como luta, talvez como batalha, talvez como uma planta, um organismo, é algo em desenvolvimento, talvez como uma família, onde há relacionamentos, talvez como um rebanho, a figura que o Senhor Jesus usou como ovelhas, talvez o edifício é uma construção diária, contínua, constante. O livro de Hebreus, ele usa bastante a figura de uma corrida, uma maratona. O máximo que eu corri foram 7 quilômetros. E depois de algum tempo, depois de alguns quilômetros, nós começamos a experimentar algumas dores, os músculos começam a doer, o fôlego começa a faltar, a sede, e tudo dentro de nós começa a gritar para pararmos. E aí nós vamos tomar uma escolha: nós vamos continuar nessa corrida ou nós vamos desistir, nós vamos parar. E nós precisamos fazer essas escolhas também, essa escolha na vida cristã. A vida cristã é comparada com uma corrida. A carta de Hebreus foi escrita para cristãos que estavam enfrentando dores, estavam enfrentando um cansaço, e eles precisavam tomar uma decisão de ou continuar enfrentando essa perseguição, esse sofrimento, ou eles iriam desistir, porque eles já estavam começando a vacilar. E o autor os chama a não desistirem, mas a perseverarem na fé. Em Hebreus capítulo 10, versículo 32 até o 39, o grande ensino desse texto, a grande ideia desse texto, é não desistir da fé em Cristo. Não desistir da fé em Cristo. E isto é uma marca daqueles que pertencem a Deus e aguardam a promessa da vinda de Jesus. Não desistir da fé em Cristo é a marca daqueles que pertencem a Deus e aguardam a promessa da vinda de Jesus. Esses experimentam a bênção e não a disciplina descrita nos versículos anteriores, do versículo 26 até o versículo 31. O livro de Hebreus, o autor, ele deseja que nenhum dos seus leitores tivesse uma compreensão equivocada, e é por isso que depois de uma palavra de advertência, ele entra então nesse texto que nós veremos hoje, do versículo 32 até o 39, dando uma palavra de ânimo, dando uma palavra de encorajamento. O autor de Hebreus, ele já havia feito isso no capítulo 6. Ele trouxe uma palavra de advertência muito forte e depois entregou uma palavra de ânimo. Então, o autor, ele deseja encorajar os seus ouvintes. E ele crê que os seus ouvintes, ele crê que esta igreja, ela está destinada à perseverança, à preservação da alma, ao invés da disciplina e da morte física. No capítulo 11, o capítulo 12, o capítulo 13 de Hebreus, ele vai abordar os 3 temas importantes da vida cristã: a fé, a esperança e amor. No capítulo 11, ele já vai descrever pessoas que perseveraram e não desistiram. E a primeira observação que nós podemos fazer nesse texto encontra-se no versículo 32 até o 34. Diz o seguinte a palavra do Senhor: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e a tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. O autor, em primeiro lugar, aqui, ele chama a igreja a se lembrar. Lembrar dos primeiros dias, o primeiro momento da vida cristã, que de uma forma muito entusiasmada, aqueles crentes, eles receberam o evangelho e sem hesitação, eles sofriam perdas, sofriam perseguições, eles tinham uma solicitude com o próximo, eles tinham uma compaixão com o próximo, eles foram iluminados. Eles suportaram muita luta, eles foram expostos publicamente a insultos, a tribulações, mas mesmo assim eles amavam as pessoas, cuidavam das pessoas, tinham compaixão dos que estavam sendo tratados assim, e alguns que já haviam até mesmo sido lançados na prisão. Eles, inclusive, aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, porque eles sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. A salvação em Cristo é uma recompensa que o Senhor nos dá, não por causa dos nossos méritos, mas é porque Ele prometeu. E quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, nós temos essa garantia, essa certeza, essa esperança de que estaremos para sempre com o Senhor e lá seremos recompensados.
Então, eles eram levados bens desses cristãos, mas eles se sentiam consolados, porque eles sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Nós precisamos entender, irmãos, que o sofrimento ele faz parte da vida cristã. Veja o que Timothy Keller nos diz no livro Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. Ele diz o seguinte: temos argumentado que todas as culturas oferecem a seus integrantes uma narrativa sobre o sentido da vida. E que na narrativa da cultura moderna, mais recente, de que a vida se resume à liberdade e à felicidade pessoal, não há lugar para o sofrimento. Mas a narrativa cristã, como veremos, é muito diferente. Na verdade, o sofrimento se encontra no âmago da narrativa cristã. Ela resulta de nossa rebeldia contra Deus e foi um meio que o próprio Deus usou em Jesus Cristo para vir ao mundo, nos resgatar para si mesmo. Agora, o modo que enfrentamos o sofrimento é uma das maneiras mais importantes de nos tornarmos nobres, semelhantes a Cristo, santos e fiéis. E representa uma forma vital de testemunharmos ao mundo o amor e a glória do Salvador. Encarar a dor, observar a dor, aprender com a dor, porque nós vivemos num mundo caído, cheio de sofrimentos, mas quando o Senhor aparecer, quando Ele voltar, toda essa dor vai ser dissipada, Ele vai nos consolar. Mas, enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós precisamos aprender a lidar com a dor. Precisamos ter uma teologia do sofrimento, ver o sofrimento da forma como Deus vê. Deus ilumina, mas perceba que algumas pessoas geram sofrimentos. E nós devemos, então, ser instrumentos, mesmo diante dos nossos sofrimentos, devemos ser instrumentos de alívio àqueles que estão sofrendo. Quando o sofrimento estiver muito intenso, olhe para trás e lembre-se dos primeiros dias. Quando você conheceu a Jesus, compreendeu o Evangelho, teve a certeza do perdão dos seus pecados e como que você enxergava o seu sofrimento de forma diferente. Quando nós olhamos para trás e não vemos Deus, nós seremos desencorajados. Mas quando nós olhamos para trás e vemos a mão de Deus nos conduzindo, nós percebemos o quanto o nosso Deus é maravilhoso. Eclesiastes 7:10 diz: não diga por que os velhos tempos foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Não adianta olharmos para trás e falar que aqueles dias foram melhores do que hoje. É olhar para trás e lembrar das ações de Deus, dos feitos de Deus, daquilo que Deus realizou. E aí no versículo 35, ele traz uma segunda exortação. Ele traz uma segunda ordem para nós. Ele diz o seguinte: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Se você tem essa confiança em Cristo, não abra mão dela. A confiança é um sinônimo para fé. E ele diz, veja o que ele diz, que a confiança, ela será generosamente recompensada, ela será ricamente recompensada, porque Deus abençoa quem confia nele. A perseverança é necessária para receber a recompensa. A perseverança é necessária para receber a recompensa. Portanto, no versículo 36, ele diz, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Versículo 38 diz, 37, 38 diz, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Por que perseverar? Por que suportar? Por que ter essa fé, uma fé perseverante? Por quê? Porque depois de termos cumprido a vontade de Deus, nós recebamos aquilo que ele prometeu. E o que ele prometeu? Que ele vem em breve. Deus virá em breve, versículo 37 e 38. O autor já havia falado no capítulo 9, versículo 28, que o Senhor Jesus vai aparecer de novo, uma segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação àqueles que o aguardam. O Senhor está voltando. Tiago diz isso: sejam pacientes, fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago capítulo 5, versículo 8. 2 Pedro 3, 4 e 9 também diz, alguns dizem que Jesus está demorando para voltar, talvez ele não vai cumprir essa promessa, mas o texto diz, não, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês,
não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor virá em breve, meu irmão. O Senhor virá em breve e ele vai recompensar. Recompensar a quem? A quem? O texto diz que o justo, versículo 38, o justo viverá pela fé. Essa aqui é uma citação de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Essa citação aparece no livro de Hebreus, aparece no livro de Romanos, aparece no livro de Gálatas. Em Gálatas, em Romanos a ênfase está no justo. Em Gálatas, acerca desse viver em Cristo. E em Hebreus a ênfase está na fé. E essa aqui vai ser a introdução para o capítulo 11, onde ele vai mostrar uma lista de pessoas que tiveram perseverança, porque eles tinham fé, eles confiaram. E o texto é muito claro: se retroceder, não me agradarei dele. A deserção em direção à incredulidade não faz parte dos cristãos. O medo, a apatia que o autor está advertindo, ele tem convicção de que os cristãos vão perseverar. Eles não vão desistir. Então, diante dos sofrimentos, nós podemos dar duas respostas. A primeira resposta é viver pela fé e perseverar. Ou talvez, diante do sofrimento, nós podemos responder com retrocesso, com deserção, porque estamos sofrendo demais. Mas o justo, ele avança. O justo, ele persevera. O justo, ele sabe da sua recompensa. O justo sabe das promessas de Deus, que Deus virá em breve. Então, diante do sofrimento, nós podemos dar duas respostas. E aí veja o que ele diz acerca dos cristãos. Eu já repeti várias vezes aqui, mas perceba essa certeza que o autor tem de que aqueles cristãos fazem parte do povo de Deus. Olha o versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. O autor tem confiança de que as pessoas que ele está escrevendo, a sua maior parte está entre os salvos, aqueles que conhecem o Senhor Jesus. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que são tímidos, nós não somos daqueles que são covardes, nós não somos desertores, nós não somos os que retrocedem e são destruídos. A ideia aqui de destruídos também da ideia de desperdício. Nós não somos daqueles que retrocedem, são destruídos, desperdiçam a vida que podem ter em Cristo, mas daqueles que creem e são salvos, daqueles que aproveitam a vida com Jesus, aqueles que não perdem a oportunidade de experimentar uma vida de fé, uma vida de confiança, mesmo diante do sofrimento. Veja que contraste incrível. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós perdemos a vida. Mas se nós perseverarmos, nós salvaremos a vida. Uma vida que vale a pena ser vivida, mesmo com os sofrimentos, mesmo com a dor, mesmo com as grandes dificuldades que nós enfrentamos. Duas opções: recuar e ser destruído, ou viver pela fé e avançar. A nossa tendência natural é desistir diante da dor e do sofrimento. O medo da rejeição, o medo da perda, o medo da perseguição nos faz querer recuar. Mas o justo viverá pela fé. É uma certeza. A fé é o princípio da vida cristã. Você começa a crer no Senhor Jesus, mas a fé também é o que nos mantém na corrida. A fé, a certeza, é aquilo que nos mantém na nossa caminhada com o Senhor. Nós podemos louvar então a Jesus pela justificação que não aconteceu por causa dos nossos méritos, mas através do que Jesus fez. E por causa dessa certeza da nossa justificação, nós podemos então perseverar, nós podemos avançar, porque nós temos esperança de que encontraremos a Jesus e é Ele que nos sustenta nessa caminhada. Então, com o seu coração em Jesus, você pode perseverar. Conta-se a história que um exército conhecido por suas constantes vitórias, em todas as batalhas eles saíam vencedores, mas um dia eles enfrentaram uma guerra muito difícil. O inimigo era mais numeroso, era mais forte, tudo indicava que eles perderiam. E no meio do caos, o general percebeu a derrota iminente, então ele gritou para o jovem:
responsável pela trombeta: toque a trombeta, toque a recuada. O jovem, então, levantou a sua trombeta nos lábios e tocou o sinal de ataque. Confuso e furioso, o general gritou ainda mais alto: eu disse recuar. Toque o toque de recuada. Incrivelmente, o jovem, ao ouvir a ordem de novo, ele levanta a sua trombeta e toca a ordem de ataque. De forma milagrosa, os soldados, ao ouvirem aquele som, aquela trombeta, aquela ordem de ataque, os soldados, eles receberam um novo ânimo. Algo inesperado aconteceu. O inimigo ficou confuso com aquele avanço do exército. E aí o inimigo se desorganizou, eles fugiram, e aquela batalha que parecia perdida terminou em vitória. Mais tarde, o general, indignado, chamou o trompetista e: por que você não tocou a recuada, como eu lhe ordenei? E com os olhos firmes e voz tranquila, o jovem respondeu: porque ninguém nunca me ensinou o som da recuada. Eu só aprendi o som de avançar. Essa é a atitude de quem vive pela fé em Jesus. Não aprendeu o som de recuada. O único som que aprendeu é o som de avançar, mesmo quando tudo parece perdido. Escolha confiar, escolha perseverar, porque é assim que você aprendeu de Jesus. Ele não recuou, ele avançou. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Temos duas opções: recuar e ser destruído, ou avançar e obter a vitória. Eu gostaria de deixar 3 reflexões para nós aqui. A primeira é você alistar os seus sofrimentos, aquilo que você tem passado. Você pontuar os seus motivos de dores, pontuar aquilo que está te fazendo sofrer. E, em segundo lugar, responder com sinceridade se você tem tido a vontade de desistir e por quê. Por que você tem tido esta vontade? Isso vai mostrar muito acerca de onde estão os seus olhos. E, em terceiro lugar, o que você precisa fazer para renovar a sua confiança em Deus? Aliste isso. Assim como o maratonista, ele resiste, ele persiste, ele avança até o fim, ele vai até a linha de chegada. O cristão também é chamado a perseverar até o fim e receber, então, a coroa da vida, encontrar a Jesus. Não desista, não abandone Cristo, continue firme, porque a sua fé será recompensada. O justo viverá pela fé. E se retroceder, o Senhor diz: não me agradarei dele. Qual é a sua decisão? Recuar ou avançar? Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.